Olá, queridos. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas. Dado o tempo excepcional que estamos vivendo, tivemos agora há pouco a transmissão do estudo da Escola Bíblica Dominical, quando estamos estudando o livro de Atos, os 30 anos e a história da igreja. Você é muito bem-vindo a essa transmissão e nós queremos saudar a todos que já estão conosco, pedir que você possa estar compartilhando, convidando os seus, você onde estiver, você possa estar em oração, é a igreja reunida e Deus vai operar obras de milagres nesse tempo muito especial, quando nós todos vamos poder testemunhar da grandeza do nosso Deus. Então esteja em oração, onde você estiver, convide os seus, convide sua família e assim será. Nós estamos nos aperfeiçoando nesta estratégia nova de transmissão pela internet, nesses horários diferenciados, nesse ambiente diferenciado também. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Tudo vai depender da nossa atitude, da nossa postura, da nossa compreensão nesse momento em que estamos passando. Nesse primeiro momento eu gostaria de estar compartilhando algumas coisas sobre a nossa caminhada, sobre a nossa dinâmica como igreja, sempre lembrando que você não deve esmorecer, deve estar ligados. Primeiro falar um pouquinho sobre a dinâmica dos cultos. Nós estamos realizando os cultos então aos domingos, Escola Bíblica 9h30 da manhã e o culto logo após a Escola Bíblica, isto é, a exposição da Palavra de Deus. Quarta-feira, dia de culto normal na igreja, nós vamos estar às 20 horas, um tempo também de culto, de ministração da Palavra de Deus. Mas além de quarta-feira, nós estamos também nos encontrando via internet às segundas e às sextas-feiras. Então, domingo, segunda, quarta e sexta. Nesse tempo, então, nós vamos estar compartilhando da Palavra de Deus. E você, meu filho na fé, minha filha na fé, você é a boca de Deus. Você está ministrando junto conosco. Quando você compartilha, quando você ora, quando você está em comunhão, em sintonia fina com a marcha da igreja. Vamos, como disse, vamos nos aperfeiçoar, vamos estar aprendendo, estamos aprendendo nesse tempo. Tivemos agora uma excelente aula ministrada pelo pastor Alain. Você aproveite esse tempo para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, também para estar usufruindo desse tempo, quando tudo está desacelerando, algumas situações até estamos parando, né, na dinâmica na nossa vida em sociedade. Então vamos remir o tempo e aproveitar esse tempo para cuidar da nossa vida com o Senhor. Outra palavra é quanto ao nosso grupo de WhatsApp, Destaques Boas Novas. Nós liberamos o grupo para todos estarmos falando e queria só que você estivesse atento a algumas orientações que nós demos. Isso é para usarmos bem essa ferramenta e não cairmos em alguns erros, embora a intenção é boa. Então, o que eu devo postar? Pedido de oração, breve. Pedido de oração, palavra de ânimo. Palavra que vai incentivar e fomentar a nossa fé. A sua palavra é muito importante. Então, o que for para fortalecer. A sua palavra, meu querido, é mais importante do que um vídeo. Vídeo de terceiro. Um áudio. A sua palavra talvez seja mais importante do que uma música. Um louvor, um clipe.
Então, o importante é a comunhão, é a fala entre vocês, essa é a ideia, né? Então, você pode estar falando da sua igreja num tempo só. Então, queremos ouvir o que está no seu coração, a sua palavra de ânimo, o seu pedido de oração. O que nós não devemos postar é qualquer postagem longa, texto longo, áudio longo, a pessoa dispersa, enche muito espaço, né, no WhatsApp, né, e acaba causando até problemas de natureza técnica. Vamos ser objetivos, né? Vamos evitar também notícia de qualquer natureza. Eu sei que o coração é bom, a gente quer avisar, mas às vezes a gente passa uma notícia, passa alguma coisa que está acontecendo e cada um reage de um jeito. Não que queiramos omitir de jeito nenhum informação. Toda informação relevante, prática para a vida da igreja, na medida do possível, nós vamos passar. Estamos aqui procurando filtrar algumas coisas, porque também tem muitas coisas que são exageradas, tanto para mais quanto para menos. Então vamos nos cuidar, porque isso pode causar pânico, angústia nas pessoas, né? Se a pessoa está bem, se você diz que no hospital tal está havendo tal crise, pronto, tem pessoas que vai ficar em crise, entende? Vai ficar ansioso. Então vamos ter essa estratégia, essa dinâmica, né? Então, também dicas e orientações médicas, né? Nós estamos curiosos para saber as coisas, né? Mas eu acho que 90% do que nós precisamos fazer, no que se refere à orientação médica, nós já sabemos, né? E vamos evitar, porque até os médicos têm ideias e opiniões contrárias, não é? Então vamos evitar essas dicas e orientações médicas. Também, repito, os vídeos longos, músicas longas, fotos, situações trágicas, desagradáveis, não vamos colocar isso. Coloque então, se você quer passar para os seus irmãos no individual, não nesse coletivo, né? E também assuntos de natureza política. Mas vamos que você viu uma reportagem, você viu uma situação que você acha muito importante transmitir, que não está dentro do âmbito dessa orientação. Eu vou pedir você passa para a irmã, a pastora Lígia, no WhatsApp particular. Nós estamos aqui fazendo uma triagem, né, para decodificar as informações e passar da melhor maneira possível. Mas eu quero voltar ao ponto inicial, que você esteja falando da sua fé, do seu momento, que você esteja colocando aí, postando uma palavra de áudio, uma palavra, de ânimo, até um áudio mesmo, né? Escrito, um áudio de ânimo, né? Para o seu irmão na fé, para a sua irmã, para a sua igreja, né? Acho que é importante. Pedir de oração direciona para a pastora Lígia ou para os pastores, que eles vão passar para a pastora Lígia. Nós vamos organizar, não é? Os pedidos de oração, que já até ocorreu, pessoas repetir o mesmo pedido, uma passa, outra passa também. Então, tem pedido de oração, passa para a pastora Lígia, ou passa para o pastor Alain, ou passa para a pastora Alexandra. Eles vão encaminhar para a pastora Lígia. Nós vamos aqui organizar esses pedidos e você vai estar, então, sendo útil nesse momento tão difícil que nós todos precisamos realmente de estar orando. Outra questão que eu quero compartilhar com você é quanto à nossa terceira campanha de fé. A igreja sempre vive em campanha de fé, né, desde que ela é igreja, mas a gente às vezes ressalta, colocamos alguns desafios de fé para que possamos estar bem ligados. Então nós estamos em 3 dias, né, tivemos 3 dias de jejum de Esther, que na verdade é um movimento mundial, como eu falei no grupo, né? Tempo de desolação pede dias de constrição. Então, 3 dias. Há eventos evangelísticos planejados no mundo todo para esse tempo e não vai poder acontecer a continuar essa propagação desse vírus. Nós tivemos no Brasil aqui, descende, e esse movimento ia para a Argentina, agora em abril, e depois parece ir para uma cidade dos Estados Unidos, e eles estão assim, sem saber como vão fazer.
Então, que esse vírus não impeça esses encontros e a propagação do Evangelho. Então, todo mundo, o mundo todo, fez esse jejum. Passado esse jejum, nós começamos, então, 40 dias de oração. Por motivos, a agenda de oração você tem, nós podemos reeditar essa agenda para lembrar você os motivos de oração. E orar também pelas conferências que estão planejadas na nossa igreja no dia 25 e 26 de abril. O apóstolo Maurivan e o apóstolo David, 2 homens de Deus, têm tido uma orientação de Deus para percorrer a igreja no Brasil, para ministrar uma conferência sobre o despertar da igreja pela nação. Olha só. E eles nos ligaram e dizendo que Deus tocou no coração dele que pudesse estar falando conosco. Você fala assim, mas vamos realizar, se não estamos realizando os cultos, assim, a princípio vamos. Você perguntar como, não sei, vamos aguardar os acontecimentos. Pode ser até que seja impossível essa realização. Deus está no controle, mas de toda forma vamos orar por esses homens de Deus e por esse propósito que temos em nosso coração de levar essas conferências adiante. O certo é que virão sim, talvez se não vier nessa data, mas está marcado, nós virão em outra ocasião. Quanto ao jejum, pastor, como é que deve ser jejum? Como é que é esse jejum? Então cada um vai decidir como vai fazer esse jejum diante de Deus. O jejum que você vai fazer, você vai decidir, né? Eu tenho sempre orientado que esse jejum envolve uma refeição, ou um almoço, um jantar, porque para quem não está habituado a fazer um jejum direto, se você está fazendo algum tratamento médico, tomando remédio, a minha orientação se eu posso dizer, a minha determinação é que você não faça jejum, você ofereça a Deus o jejum de outra coisa. Se você tiver o seu coração diante do Senhor, o Espírito Santo vai te dar uma direção, algo que seja relevante diante de Deus. Mas se está em tratamento médico, não faça jejum de alimentos, né? Ore ao Senhor, Ele vai dar a você toda a direção. Recomendo sempre o capítulo 58 de Isaías, em relação ao jejum, que você possa estar lendo lá e vendo o sentido verdadeiro do jejum que Deus requer do nosso coração. O jejum é muito mais uma atitude interior do que a abstinência de alimentação, mas envolve também a renúncia à alimentação. Você pode ler lá e o Senhor vai falar ao seu coração. Pastor, eu tenho dúvidas, fale conosco. Eu estou passando por uma dificuldade, fale conosco. Eu gostaria de compartilhar algo, fale conosco. Nosso WhatsApp está à disposição, meu, da pastora Lígia, fale conosco. Alguém ficou enfermo, fale com o pastor, avise o pastor. Nada de ficar quietinho aí no canto, né? Mas em nome de Jesus, nós estamos debaixo da unção de Gósen e nada vai, nenhuma peste, nenhuma maldição vai nos alcançar. Amém? O outro assunto importante que nós começamos ontem é que nós podemos aproveitar esse tempo para fazer coisas que não poderíamos fazer em situações normais, digamos assim. Então, ontem nós começamos às 18 horas a erguer um altar de adoração a Deus. Então, todas as famílias, às 18 horas, vai separar um tempo para erguer altar de adoração a Deus através de cânticos espirituais. Põe um vídeo, põe uma música para tocar, pare o seu coração, sossegue nessa hora, que é uma oferta de gratidão que você está fazendo ao nosso Deus. E põe aí no seu som, sempre às 18 horas. Põe um despertador para você não esquecer. Vamos fazer isso. Muitas igrejas no Brasil estão fazendo isso, né? E vamos desenvolver também com esse projeto muito importante, né? Separe tempo também para você estar se dedicando às coisas que você não fazia antes. É tempo de conversar,
é tempo de voltar-se mais para as coisas de Deus. Eu sei mesmo que você não assiste novela, você não assiste televisão, com essas notícias horríveis que andam por aí, você é seletivo nas notícias, é seletivo nos canais. Então hoje nós estamos tendo tempo, né? E vamos ver que o tempo que Deus nos deu, ele é suficiente para nós fazermos coisas muito boas. Aproveite esse tempo, nada de desespero, nada de angústia, né? Nada de estresse. O Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Não desista, não esmoreça, não desanime, porque a gente não fala, Deus está no controle, ou a gente está falando uma mentira. Se Ele está no controle, Ele está no controle. Vamos ser prudentes, né? Todos prudentes. Fala-se aí em grupo de maior risco, mas quem não está nesse grupo de risco, ele é um transmissor também do vírus. Então temos que ter esse cuidado, né? Respeitar o outro, né? Respeitar as orientações governamentais, né? Fazer aquilo que é coerente fazer, que é prudente fazer, né? Nada de heroísmo. Nosso herói é Jesus Cristo de Nazaré. Então, se há alguma coisa que você precisa fazer para ajudar a sua família, preservar a sua família, para ajudar o seu próximo, você vai fazer isso. O cristão é prudente, não vai ficar se expondo aí, né, desafiando essa situação que está aí a nos atingir. Orando, um tempo de oração muito importante, focado no trono da graça, que as coisas vão, a tempestade vai passar e o povo de Deus vai continuar a caminhada. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando agora, falando com o nosso Deus, que a seguir eu quero compartilhar um pouco, uma porção da palavra de Deus com você que está nos acompanhando agora. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Amado Pai, querido Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura de geração em geração, porque o Senhor de fato é aquele que sempre foi e sempre será, é o Alfa, é o Ômega. O Senhor é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, majestoso. Não há ninguém, nada como o Senhor, nada é como o Senhor, ninguém é como o Senhor. E que o Senhor então perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro, limpa o pecado dos meus corações, da minha casa, da minha família, da igreja do Senhor Jesus, a Igreja Batista Boas Novas, do teu povo. Perdoa-nos, Pai, abençoa-nos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do pecado, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que você tem feito por nós, pelas provisões, pela defesa, pela proteção. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso provedor, é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente em uma hora de angústia como esta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é alegria, é nossa alegria. Nós não temos outra alegria, a alegria verdadeira. A alegria do Senhor, então, nos fortalece. Como diz a Tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa-nos, Pai. Abençoa a Igreja Batista Boas Novas. Abençoa cada igreja do Senhor aqui no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e também em todo o mundo. Ó Deus, aviva a Tua igreja, que possamos estar voltando à simplicidade, à pureza da igreja primitiva, à simplicidade, à pureza do Evangelho, em nome de Jesus. Que esse seja um tempo de unidade, um tempo de cooperação, um tempo de comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a nação brasileira, os governantes, abençoa o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, todos os ministros, seus familiares, todos os assessores. Abençoa, Pai, todos os governadores,
todos os seus assessores, sem distinção, todos eles, estejam debaixo da potente mão do Senhor. Abençoa, Pai, os poderes legislativo e o poder judiciário. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma autoridade, indistintamente. Que todos esses homens, todas essas autoridades, sejam ferramentas, instrumentos na mão do Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor para a nossa nação. Tira do nosso país todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, de competição, em nome de Jesus. Arranca da nossa nação pela raiz toda, ó Deus, ideologia contra os princípios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Ó Deus, salva a nação brasileira, cura a nossa terra, de alto a baixo. Como diz lá o profeta Isaías, a nação toda está enferma, do alto da cabeça à planta dos pés. E que o Senhor sare a nossa nação, que o Senhor cure a nossa nação, que todo, ó Deus, objetivo secundário, toda vaidade, todo espírito de competição, toda sede de poder, todo espírito de roubo, de corrupção, de mentira, cesse na nossa nação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E dá à tua igreja um caminhar reto, que nós, como teu povo, não nos envolvamos, ó Deus, em nenhum movimento, a não ser o movimento estabelecido por Jesus Cristo, que é de transformar a terra, que é de implantar o reino de Deus, que é de expandir o reino de Deus até que Jesus Cristo volte. Abençoa cada pessoa que está nos acompanhando, aqueles que vão assistir ou que estão assistindo este áudio. Que a bênção do Senhor toque nos corações e que, ó Deus, o nome de Jesus seja glorificado e que vidas sejam salvas, vidas sejam curadas, sejam libertas, vidas sejam edificadas. Abençoa, Pai, a Tua palavra que vai ser ministrada ao nosso coração. Abençoa essa série de palavras sobre o profeta Joel. Que o Senhor mesmo vá à frente, falando através de nós, falando através da Tua igreja. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Não há outro igual a Ele, né? Amados, estamos então nesse tempo, começamos já em fevereiro, dia 2 de fevereiro, estudar o livro de Joel. E temos estudado esse livro debaixo de um tema que é Jeová é Deus. É tempo de voltar para o Senhor. Volta para o Senhor e Ele será o teu refúgio e a calamidade não vai te alcançar. Esta é a mensagem do profeta Joel. E nesse primeiro capítulo 1 de Joel, nós pensamos dois temas importantes. O primeiro é a necessidade de um despertamento. Deus manda o profeta Joel à nação de Judá para promover um despertamento. E falamos sobre isso já em várias oportunidades, foi ministrado sobre isto. Despertamento. Outro tema que pensamos é quebrantamento. E é sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Nós identificamos em Joel 1, Deus falando que era necessário um despertamento. Capítulo 1, verso 5, ele fala: despertai bêbados e chorai. E vai por aí. Tempo de acordar. E nós concluímos esse tema na última ministração, dizendo que despertamento espiritual vai trazer restauração, conserto, cura na vinha de Deus. E vimos que a vinha de Deus, ela é o povo de Deus.
ela é a igreja do Senhor. A palavra de Deus através do profeta não é de disciplina simplesmente, não é de juízo simplesmente, mas é de juízo sim, disciplina sim, para trazer cura. E nós queremos então começar essa parte do estudo do capítulo 1 de Joel, falando sobre quebrantamento. Então, assim como o despertamento era para trazer cura, ajudar, o quebrantamento também tem esse propósito de trazer cura para a vinha de Deus. Então nós lembramos que Deus falou através do profeta que a videira havia sido atingida, a vide havia sido alcançada, e está falando assim, o seguinte, que o povo de Deus, a nação de Deus foi alcançada por uma invasão de gafanhotos. Então, a igreja do Senhor, o povo de Deus, estava debaixo de assolação, debaixo de opressão. Vimos também que a vide de Deus, muito interessante esse significado, a videira ou a vide, são símbolo de um campo de trabalho espiritual. Eu achei muito relevante esse sentido. É a área que Deus quer trabalhar para realizar os seus planos, os seus propósitos. E amados, você que já é um cristão, já teve um encontro com Jesus, nós somos a vide de Deus, a vinha de Deus. Você é um galho dessa vide, dessa vinha de Deus. Só para relembrar, porque é muito importante, é pedagógico, e é positivamente pedagógico a relembrar, a recapitulação. O que se deu com Judá? O que aconteceu com Judá? Que tem a ver conosco hoje, a igreja de Deus hoje, a vide de Deus hoje. O que se deu com Judá que tem a ver com você, comigo, com você, minha irmã, com você, meu irmão, com a sua casa, com a sua vida, com a sua igreja. O que aconteceu lá que tem a ver conosco hoje? Afastamento de Deus. Afastamento de Deus é porta aberta para o pecado. E nós não podemos ter medo, nem sermos refratários a tratarmos deste assunto, o pecado. É o mesmo que agora nessa crise, com a chegada desse vírus, nós não quiséssemos falar sobre isso, ser informados sobre isso, nos cuidar a respeito disso. Temos que nos cuidar. E quando o assunto é pecado, é mais relevante do que o vírus, porque tem a ver com a nossa vida com Deus, com a nossa vida eterna. Você entende isso? Então, afastamento de Deus. Judá deixou de ser o povo de Deus? Não. Mas afastou-se de Deus. Esfriou na sua comunhão com Deus. E o que tem a ver ainda conosco? Olha o que aconteceu. Aconteceu o que está acontecendo conosco. A invasão da nossa nação por uma praga. Por uma praga. Com potencial de ceifar vidas, com potencial de empobrecer e devastar uma nação inteira. Isso é chamado de um tempo de assolação, de aniquilação, de arruinação, de demolição. Não é isso que estamos vivendo? Cadê os nossos planos? Cadê os nossos projetos? Tudo para. Eu vejo tudo que acontece, o dedo de Deus. E Deus está dizendo para nós, para o mundo todo, como disse para Judá, eu sou Deus.
Vocês têm o livre-arbítrio, faça o que quiser, mas eu sou um Deus, o Senhor que criou todas as coisas. Eu tenho um plano. Deus está dizendo para nós assim, parem tudo, pense que eu sou Deus. E eu estou levando o meu plano adiante. E o plano de Deus é restauração, é salvação. E vai culminar com a vinda do seu filho. Vivemos um tempo de assolação, um tempo de opressão. Opressão é aquele estado de ansiedade, de aperto no coração. Isso tem a ver conosco, ou não tem? Outro fator que tem a ver conosco, semelhante ao que acontecia com Judá, o culto foi cortado. As ofertas, quer dizer, o culto foi cortado, as ofertas foram cortadas e não havia cultos. E diz lá o texto que o Senhor, os sacerdotes, os ministros ficaram entristecidos. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação. Os sacerdotes, diz a palavra, ministros do Senhor estão entristecidos. O que é culto cortado? Não é o templo fechado. O culto cortado, amados, é o culto cortado no nosso coração. É colocar Deus em segundo plano. É colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Culto cortado é fazer economia de ir à casa de Deus. Vou de manhã, não vou de noite. Vou à noite, não vou de manhã. Culto cortado é ir para outros lugares quando a igreja de Deus está reunida. Culto cortado é quando não acompanhamos os passos de fé da igreja. É culto cortado. Quando até eu vou à igreja, mas eu vou porque eu tenho que ir, eu tenho uma obrigação de ir. Culto cortado é quando eu trato Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus, relaxadamente. Não o faço com excelência. Não dou o meu melhor. Esse que é o culto cortado. Conclusão. O templo estava lá. Como agora os templos estão todos aí. Tudo fechado. Não havia culto ao Deus vivo. E agora nós estamos sendo levados a nessas circunstâncias especiais prestar a Deus um culto verdadeiro. Que ele começa no nosso coração. Porque, amados, presta atenção que eu vou lhe falar. Digo com muita autoridade e com muito carinho. Quando o culto do Senhor, quando a chama do avivamento, quando a chama do Espírito está no nosso coração acesa, ninguém tem dificuldade de servir a Deus. Nada impede de ir à casa de Deus, de dar o seu melhor para Deus. Mas quando essa chama está diminuta, está fraca, às vezes fazemos por fazer e nos tornamos religiosos. É culto cortado. Não havia culto nos corações, não havia devoção a Deus. E quando essas coisas acontecem, fica, sabe o quê? A religiosidade. É o cristão burocrático. Ele é até certinho, aparentemente, mas por dentro está todo torto. Assim estava Judá. E talvez possa ser que alguma pessoa não concorde comigo. Assim está a igreja brasileira. Nós, povo de Deus, até mudamos o nome de culto, chamamos o culto de eventos, chamamos que deveria ser culto de show, damos uma característica toda diferente que não tem nada a ver com culto. O comportamento, as atitudes são diferentes. Sabe por que isso acontece, querido? Porque no coração já está diferente. Havia religiosidade.
O povo estava desinteressado, estava frio, indiferente para com Deus. E nós somos o povo de Deus, nós somos o Judá de hoje, com as mesmas mazelas, com o mesmo pecado. Precisamos ter isso em consciência, isso é convicção de pecado. Precisamos nos confrontar com isso. Deus se agrada quando somos sinceros, porque Deus não se deixa enganar. Vamos ser sinceros diante de Deus. Estamos assim vivendo como Judá. E como nós podemos fazer? Essa é a palavra. O que nós podemos fazer? Primeiro, despertamento. Segundo, quebrantamento. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido de sua mocidade. Vamos ao texto bíblico, então. Joel 1, capítulo 9, diz assim: está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Diz a palavra, no verso 11 do capítulo 1 de Joel: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e o cevado, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou. A vide aqui é a igreja. Sou eu, é você, somos nós. A vide se secou. A figueira se murchou. A romeira também. E as palmeiras e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram. E aí vem o pior. E a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. As pessoas tornaram-se tristes, a alegria foi embora. Verso 13 diz assim: cingi-vos de saco, lamentai-vos, sacerdotes. Pastores, começa por nós. Por isso que eu estou aqui falando para você. Começa por nós. Uivai, ministros do altar. Aqueles que cuidam das coisas de Deus, das casas de Deus, preparação do culto, é mais ou menos isso. Os levitas, equipe de louvor, diáconos, recepção, equipe de som. Uivai, ministro do altar. Entrai e passai a noite vestido de saco. Está chamando para uma vigília de quebrantamento. Entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus. Porque foi cortada da casa do vosso Deus a oferta de cereais e libação. Amados do Senhor, aqui Deus está falando pela boca do profeta sobre a necessidade de quebrantamento. Um quebrantamento espiritual diante de Deus, para que possa vir a restauração, a reconciliação, a cura, a libertação. Qual o quebrantamento que se trata aqui? Que quebrantamento é esse que vai trazer restauração para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a igreja e para a nossa nação? Deus fala através do profeta, comparando a igreja como uma jovem que está cingida de saco, está de luto pela perda do marido. Qual o significado, então, de ter um coração quebrantado? O que isso significa? Em primeiro lugar, eu quero que você preste atenção. Porque a gente fala quebranta o coração, pensa que é alguém chorumingando nos cantos, como semblante deprimido. Quebrantamento não é depressão.
Começamos por aqui. Não é depressão. Depressão é outra coisa. Carinhazinha de tadinho de mim, esquece. Quebrantamento significa, em primeiro lugar, pode anotar aí no seu coração, reconhecer a própria fraqueza. Amados, nós estamos debilitados. A igreja está debilitada. Você e eu, nós sabemos disso. Os ministérios todos estão debilitados. Daí essa barulheira toda de fazer isso, fazer aquilo, evento, show, nos congressos, sei o quê. Só oba-oba. Não temos reconhecido a nossa fraqueza. A família está debilitada. Reconhecer a nossa fraqueza. Nós somos dependentes. Não podemos fazer nada por nós mesmos. Estamos a depender de um poder sobrenatural que vem de fora para nos fortalecer, para nos renovar, para nos restaurar. É assim que a distância de Deus faz, ela vai debilitando o filho, a filha de Deus. Ele vai ficando desnutrido. Sabe desnutrido de quê? Desnutrido da presença do Pai. Ele tem um monte de coisa que ele se alimenta, mas que não o nutre, não o sustenta. Reconhecer a própria fraqueza. Vivemos num tempo em que muitas vezes nós estamos achando que somos os bons. Minha igreja é forte. Quantos membros tem sua igreja? Não é assim? Qual é a receita da sua igreja? Não é assim? Ah, meu ministério. Ah, minha equipe louvor. Ah, meu grupo. Ah, meu instrumento. Olha como meu instrumento é bonito. Ah, olha como eu sou bom, como eu toco bem. Olha como eu prego bem. Sinceramente, estou falando alguma coisa que a gente não percebe? Que a gente não vê por aí? Que a gente não sente? E que às vezes nós mesmos, eu mesmo estou assim. Dons da verdade. Mesmo em tempo de crise, você está vendo um monte de dom da verdade. De todo lado. Estou falando sobre a igreja. Misericórdia. É tempo de quebrantamento. Nós não somos nada. Somos fracos. Diante desse Deus poderoso, desse Deus grandioso, pela misericórdia de Deus. Ele botou dentro desse vaso de barro um tesouro chamado Espírito Santo. É pela graça de Deus. É pelo amor de Deus, não é por nós. E vejo com uma certa tristeza que até nesse tempo de crise que está aí, que tem pessoas dizendo assim, ó, como é que eu sou forte? Aqui é meu músculo aqui, ó. Sou forte. Olha aqui para mim. Eu, em nome de Jesus. É tempo de quebrantamento. Olha o que Deus diz. Vista esse saco. Vestir de saco quer dizer um total estado de quebrantamento, de humilhação, de fraqueza, de dependência diante de Deus. Tristeza pelo pecado, tristeza pela situação pessoal. Às vezes por pouca coisa. Bobagem. Nós estamos fazendo uma tempestade. Estou falando da vida cristã. Estou falando dentro da nossa casa. Na vida conjugal, na vida familiar. Na comunhão da igreja. Nos achamos tão poderosos, tão fortes, aspas. Qualquer coisinha, já estamos chutando o balde. Vamos procurar um outro ministério que pensa como eu, ou que me ature com as minhas mazelas. Não é assim?
sou forte, eu sou bom. Eu estou discernindo a vida espiritual de todo mundo da igreja, eu tenho uma palavra para todo mundo, em nome de Jesus. Quem é você? Quem sou eu? Achamos que vamos poder. Achando que a nossa fala, a nossa oração é que vai resolver. Olha que ponto. Dizemos o que os nossos líderes precisam fazer, porque eu sou forte. Querido, vamos olhar para trás e ver de onde viemos e até onde chegamos. E ver quem estava ao nosso lado. Era a família, era o pai, é a mãe. Às vezes nos rebelamos. Quem estava ao nosso lado era o irmão da igreja. Esquecemos que naquela crise lá atrás o irmão me pegou no colo e orou. Esquecemos de pensar que, mesmo sem saber, pessoas se derramaram diante de Deus por minha vida. E ninguém sabe, Deus sabe. Eu sou muito bom, crente. E vivemos numa era também de muita confusão, que as pessoas acham que são fortes, são muito saudáveis e estão liberando palavra para cá e para lá. Deus falou, não sabe o que está fazendo. Estão discernindo A, B, C, D, F, tudo que vê. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Nos achamos fortes quando vemos um erro no irmão. Somos os primeiros a querer dar chicotada. Nossa missão é exortar. Exortar é por óleo na ferida. É esse o sentido da palavra. Eu também preciso saber se eu que devo exortar ou se tem um líder já indicado para exortar. Aí ficamos achando que exortar uns aos outros, a gente sair por aí atropelando todo o caminhar da igreja. Não, amados, não somos nada. Eu não sou nada. Você não é nada. Nós somos fracos. E quem tem um chamado sabe o que é um chamado. Quem tem um chamado apanhou muito para abraçar o chamado. Seja o chamado para uma função na igreja, um diaconato, para música, qualquer área da igreja, um chamado ministerial. Então, queridos, quebrantamento do qual Deus está tratando aqui é reconhecer a própria fraqueza, não é ficar falando da fraqueza do outro. Amém? É isso. Receba do seu coração a minha própria fraqueza. Aí vai valer a palavra de Deus. Diga o fraco, sou forte. Mas temos que reconhecer primeiro que somos fracos. Em nome de Jesus. Porque se estivermos diante do Senhor, quebrantados, reconhecendo que a nossa força vem de Deus, reconhecendo que nós somos por natureza fracos, aí sim a coisa muda. Foi o que aconteceu com o homem de Deus do passado. Um menino chamado Davi. Era o mais fraco de todos. O que Deus fez através de Davi? Através dos seus profetas, dos homens e mulheres que Deus convocou. Então, esse quebrantamento envolve reconhecer a própria fraqueza. Senhor Deus, eu não sou nada. Se eu estou num cargo uma função, um ofício na igreja de destaque, para uma função específica, é pela graça e misericórdia de Deus. Eu estou ali para servir, não para ser servido. Eu estou ali mais para ouvir do que para falar. É esse o princípio. Eu estou ali porque eu sou membro do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Reconhecer a própria fraqueza. Segundo lugar,
ter um coração quebrantado, aqui do qual fala esse quebrantamento, a palavra de Deus, é estar partido por dentro. Viu a expressão, meu coração está partido? Aquela dor do interior, a dor da alma. Estou falando aqui de algo espiritual. O coração partido por dentro, coração quebrado. Não um coração altivo. Um coração esfarelado diante de Deus. Não um coração cheio de premissas, cheio de condições, cheio de próprio entendimento. E às vezes pensamos que, como disse agora há pouco, o dono da verdade é a minha palavra. Não, queridos, vamos fugir disso. Coração partido, um coração quebrado, para que Deus possa chegar e fazer a obra de restauração. Não um coração, uma mente cheia de fortalezas, cheio de eu sei, eu posso, eu fui, eu sou. Em nome de Jesus. Quando Deus está no nosso coração mesmo, o Espírito Santo está trabalhando, amados. Não tem jeito. Nós vamos cada vez mais reconhecer que nada somos. Quando mais olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos, ao ler a Bíblia, ver o nosso retrato ali e vamos ver quão pequenos somos. Como não somos nada, como o nosso coração precisa estar quebradinho diante do Senhor. Porque a Bíblia é o nosso espelho, que não nos engana. E ela diz quem nós somos e como nós estamos. Então você que está me ouvindo agora, a palavra é para você, que está afastado de Deus. Talvez meu filho na fé, você está afastado de Deus. Sim, você não tem ido à igreja. Você não tem dado testemunho. Não tem estado junto. Não tem priorizado as coisas de Deus. Talvez você tenha um monte de premissa no seu coração. Talvez você está cheio de razão, em nome de Jesus. Tira essa razão do seu coração. E apresente-se a Deus com, primeiro, reconhecendo que somos fracos. Reconheça a sua fraqueza. Tem coisas que você não vai poder resolver, eu não vou poder resolver, é Deus que vai resolver. Segundo, um coração partido diante de Deus. Um coração quebrado. Abra a porta do seu coração. Primeiro, botar tudo esse lixo para fora. Para que Jesus possa entrar de fato no seu coração. Está afastado da igreja. Quanto tempo você não vai aos cultos? Agora mesmo que não pode ir. Quanto tempo? Quantas vezes na hora do culto você está no Facebook? Você está no WhatsApp? Você está num shopping, ainda tira foto e manda. É tempo de mudar. Volte para o Senhor. Você que é meu filho na fé, volte para o Senhor, vem falar comigo. É tempo de voltar para o Senhor. Venha, fale comigo. A igreja está aqui para isso, é para ajudar. A igreja é oficina de Deus. Nós precisamos trabalhar para restaurar, para salvar. Você que está aí, quem sabe, envolvido em uma guerra. Você nem fala, porque você acha que eu não sou forte. E seu coração está sofrendo. Talvez está com vaidade no coração. Não quer se mostrar. Talvez você, quem sabe, está assim, eu bebo me ministro. Não é assim que funciona não, queridos. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Olha como Deus estabeleceu essa igreja e para que estabeleceu.
para que ele dê uns para pastores, outro para profeta, outro para mestre, outro para apóstolo, para edificação da igreja, para amadurecimento da igreja. Deus escolhe pessoas para cuidar dos seus. Então volte para o Senhor. Quanto tempo você não precisa, não adianta ficar vendo a igreja pela internet, não resolve. Agora tem que ver. Mas quanto tempo você está afastado da igreja? Onde você anda? Você que está aí me assistindo, que ainda não tomou uma decisão, recebendo Jesus como Salvador. Talvez você tenha uma religião familiar. A cultura da família, eu nasci nessa religião, eu nasci nessa fé. Eu não estou falando da sua religião. Estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré é o único Salvador. É o único caminho que leva a Deus. E você nunca tomou uma decisão. E hoje é o tempo de você tomar essa decisão. Dizer, Senhor, eu sou fraco. Senhor, tem coisas que eu resolvo. Como um homem, como uma mulher, tenho habilidade. Mas tem coisas que eu não consigo resolver. Está no meu interior. E uma dessas coisas, Senhor, é a minha vida eterna. Onde eu vou passar a eternidade. É a segurança, é a paz no coração, a paz sólida, verdadeira. E só Jesus pode dar. Então hoje é o dia de você tomar uma decisão, recebendo Jesus no seu coração. Senhor, eu sou fraco. Senhor, aqui está meu coração partido por dentro, quebrado. Toda essa minha cultura religiosa está partida, quebrada. Eu quero que Jesus entre e Ele seja a verdade na minha vida. Ele seja o meu Senhor e Salvador. O tempo urge. Os dias são difíceis. As batalhas são tremendas. E sem Jesus é impossível chegar a um porto seguro. Há um tempo de quebrantamento. Sim, é um tempo de quebrantamento. Quebrantamento quer dizer reconhecer a própria fraqueza. Quebrantamento quer dizer estar partido por dentro. Quebrantamento quer dizer ter a consciência que eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Tem pessoas agora assistindo esse vídeo que precisa da seguinte ajuda: abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. O tempo é agora. Não deixe para depois. Abra a porta do seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa de lado um pouco as suas ideias, as doutrinas em que você crê. Dê uma chance para Jesus entrar na sua vida. Você está dando uma chance para você mesmo. Você vai ser abençoado. Você vai ter uma nova vida. Vai ter luta, vai ter batalha, mas você vai estar com Jesus. Mas há pessoas que precisam ter a consciência que precisa da seguinte ajuda: eu preciso ver a minha aliança com o Senhor. Você que já é parte de Judá, da Igreja de Cristo hoje. Você que já tem um conhecimento do Senhor. Já conhece o Senhor. E tem andado longe do Senhor. Talvez você hoje tenha que ter essa consciência. Eu preciso de ajuda para voltar para o Senhor. Por isso que eu disse, procure o pastor. Procure o seu pastor. Talvez você não seja da Igreja Batista Boas Novas. Qual igreja você for, procure a sua igreja. Procure o seu pastor. Ele está lá para te ajudar.
E você que aceita Jesus hoje, procura a igreja mais próxima da sua casa, a igreja evangélica, a mais próxima. Procure a igreja. E se una ao povo de Deus. E a quarta condição para um coração quebrantado, quarto significado, é ter um coração amolecido diante de Deus. Um coração amolecido diante de Deus. A palavra de Deus fala assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. E como é que a gente endurece o coração diante de Deus? Primeiro, adiando a decisão. Ah, eu concordo, mas eu vou tomar uma decisão. Depois que eu fizer o curso, depois que eu casar, depois que meu filho crescer, depois que eu resolver o seu problema. Cuidado, que pode chegar uma hora que você não vai ter o depois. Então, às vezes estamos assim, com o coração endurecido, deixando para depois. Outra forma de ter um coração endurecido diante de Deus é dizer o seguinte: ah, eu tenho uma religião. Eu tenho uma religião. Eu faço bem a todo mundo. Eu não tenho inimigo. Nunca matei, nunca roubei. Tenho muitos amigos. Que bom, graças a Deus, continue assim. Mas a religião não salva. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Ao passar para a eternidade, não adianta eu dizer eu tive uma religião, eu ajudei pessoas, isso não vai valer. Ao passar para a eternidade, o que vai valer é se você realmente recebeu Jesus no seu coração. Você tem a marca de Cristo no seu coração. Então, amados, esse é um tempo de quebrantamento diante do Senhor. O quebrantamento, ele vai trazer restauração. Ele vai trazer bênção. Ele vai consertar. Ele vai renovar a sua vida. Ele vai renovar o seu coração. Vai abrir os seus olhos para coisas que você jamais experimentou. Vai te dar uma nova visão da vida, uma nova disposição para viver e, acima de tudo, vai te dar uma vida com Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Se você já é um filho, uma filha de Deus, que você possa estar revendo a sua aliança com o Senhor, a sua vida cristã, com toda a sinceridade diante de Deus. Se você ainda não tomou a decisão aceitando Jesus, faça isso agora, onde você estiver. É uma decisão entre você e Deus. Esse é um tempo que nós precisamos refletir sobre a nossa relação com Deus. E todo esse tumulto que está no mundo nos causa um estresse tremendo. Mas pare um pouco e pense. Há um Deus Todo-Poderoso. Tem tudo nas suas mãos. Procure esse Deus. Agarre-se com esse Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pode fechar os seus olhos onde você estiver, na sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus, querido Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, porque muitas vezes nos apresentamos diante do Senhor com o coração altivo. Muitas vezes estamos cheios de pressupostos.
as nossas verdades se tornam maiores do que as verdades absolutas do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Eu peço, Santo Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa tocar esse coração, essa vida que tem assistido esse vídeo, esse seu filho, essa sua filha. O Senhor possa entrar nessa vida, nessa casa e dar vitória e trazer solução e trazer resolução. Que seja um tempo de reconciliação com o Senhor. Peço ao Senhor por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que hoje seja um tempo oportuno e que o Senhor entre nessa vida e que ela se torne verdadeiramente filha, filho de Deus. Encontre salvação no Senhor. Abençoa, Pai, toda a nossa nação. Abençoa as famílias brasileiras, todos. Abençoa a nossa terra. Senhor Deus, sara a nossa terra. Oramos agradecidos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero agradecer a sua audiência, você que esteve aqui firme conosco, acompanhando. Pedir que você pode reverberar essa palavra. Foi bom para você? Então, compartilhe com alguém. Quem sabe você tem um amigo, uma amiga, um parente. Você passa a palavra para ele, compartilhe alguma coisa com ele. Seja comigo um pregador da palavra. Reverbere essa palavra. Seja a boca de Deus, em nome de Jesus. E quero agradecer e convidar você para hoje às 20 horas, vamos nos encontrar de novo nesse canal, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito importante, sempre é importante, mas agora, amados, muito mais, porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Tenha uma tarde muito abençoada, cheia da presença de Deus, cheia da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Deus abençoe você.